Seja muito bem-vindo ao canal Cinza Moderno 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão à Universidade Pedagógica, Universidade Licungo, Universidade Pungue, Universidade Rovuma e Universidade Savi. Nesse caso concreto da disciplina de Biologia do ano 2024. Então, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal. Caso não esteja inscrito, deixe ficar seu like, compartilhe, comente e vamos a isso. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução. Mas antes de começarmos com a resolução dos exercícios que aqui foram cobrados, eu gostava de dizer que quase 90% dos exercícios deste exame já estão marcados. Agora eu não sei se está certo ou errado. Basicamente aqui eu estou para tecer alguns comentários o porquê que a pessoa marcou estas respostas, ok? A pessoa que me forneceu o exame basicamente deu, ou seja, enviou-me enquanto já havia circundado quase 90% dos exercícios, ok? Então vamos ver se a pessoa está certa, todas as respostas que ela marcou está certa ou, enfim, vamos descobrir no decorrer da nossa resolução, ok? Então aqui tu não vais saber somente a resposta do exercício, mas também vais saber o porquê que nós estamos a marcar aquilo e o porquê que as outras estão erradas, ok? Então aqui nós resolvemos exames com precisão, ok? Muito bem, então vamos começar com a nossa resolução, fazendo a questão número 1, que na verdade já está resolvida, mas nós vamos ver se está certo ou errado. Muito bem, o número 1 diz o seguinte: dos organelos celulares eucariotas desempenham, respectivamente, funções de síntese de proteínas e produção de energia, os seguintes. Então, basicamente, quando fala-se de síntese de proteína, nós devemos lembrar de duas organelas. Síntese de proteínas, estamos a falar de retículo endoplasmático rugoso ou ribossomas, visto que o retículo endoplasmático rugoso sintetiza ribossoma. Então, essas duas organelas sintetizam proteínas, ok? Então, primeira organela tem que ser retículo endoplasmático rugoso ou ribossomas. Então vamos lá, já que eles querem respectivamente em ordem. Então veja que letra A está a dizer os cloroplastos. Não, primeiro tem que ser retículo endoplasmático rugoso ou ribossomas. Então não pode ser letra A, nem pode ser letra B, porque eu já disse as duas organelas, ok? E nem pode ser letra D, porque eles colocaram retículo endoplasmático. Existem dois, liso e rugoso. O liso tem a função de síntese de lípidos e o rugoso tem a função de síntese de proteínas. Nós queremos aquele que tem a função de síntese de proteína, que seria o rugoso, ok? Então, basicamente, o nosso amigo ou a nossa amiga que marcou a letra C está praticamente certa, ok? Então, a resposta, basicamente, é a letra C, é a certa. Muito bem. Vamos para o número 2, diz o seguinte: identifique as figuras abaixo. Então, basicamente, essas figuras nós conseguimos perceber que esta célula é muito simples. Trata-se de uma célula procariótica, ok? Procariótica. E esta aqui é uma célula de origem animal e eucariótica, ok? Eucariótica. Então, nós conseguimos ver, nós queremos identificar. Então, primeira é o quê? Procariótico. Então, não pode ser, letra A até que pode ser procariótica, mas os segundos estão a dizer vírus. Vírus não possui células, estragou. Letra B, espermatozoides e vírus. Vírus também estragou. E aqui, eucariótica. Não, a primeira não é eucariótica, é procariótica. Então, esta pessoa também acertou o número 2, nesse caso, marcando a letra D. Então, a primeira célula é procariótica e a segunda é eucariótica de origem animal. Muito bem, vamos para o número 3, está a dizer o seguinte: as células eucarióticas podem ser encontradas nos seguintes seres vivos. Então vamos lá, nós queremos as células eucarióticas. Então nas bactérias, letra A, está errado porque bactérias possuem células procarióticas, ok? Fungos possuem células eucarióticas, plantas eucarióticas, animais eucarióticos. Então, exatamente a letra B, a nossa resposta, ok? Então, letra C está a dizer vírus. Vírus não tem células, estragou. Aqui, letra D está a dizer bactérias. Bactérias possuem células procarióticas. Além disso, o vírus também não possuem célula. Então, esta é a resposta certa, letra B. Número 4 está a dizer o seguinte: a presença de parede celular é característica exclusiva. Então, parede celular, vamos lá, os vegetais apresentam, ok, mas também nós temos outros organismos que apresentam parede celular. Então, vamos lá ver o que ele marcou aqui, né? Está a dizer células bacterianas, sim, apresentam parede celular feita de peptidoglicano, então apresentam. Fúngicas, estamos a falar de fungos, apresentam parede celular feita de quitina, e os vegetais apresentam uma parede celular feita de celulose. Então, exatamente a letra D que essa pessoa marcou, está certo. Então, todos os tipos está errado isso aqui. Então, vamos lá para o número 5, está a dizer o seguinte: as células eucarióticas e procarióticas assemelham-se. Então, nós queremos uma estrutura ou estrutura, basicamente, que podemos encontrar nos dois tipos de células. Vamos lá. Letra A, está a dizer por ambas apresentarem seus núcleos. Nas células procarióticas,
na célula procariótica não tem núcleo. Então, isso aqui está errado. Vamos lá ver o que ele marcou por apresentar os ribossomas dispersos no citoplasma. Exatamente. Então, isto aqui nós encontramos nas duas estruturas. Ribossomos encontramos nas células procarióticas, nas células eucarióticas. Então, esta sim é a alternativa certa. Vamos lá ver por que as outras estão erradas. Aqui estão a dizer letra C, por apresentarem núcleos dispersos. Célula procariótica não tem núcleo, logo não é uma coisa comum. Letra D está a dizer por apresentarem cloroplasto. Célula procariótica não tem cloroplasto, então por isso que está errado. Vamos para o número 6, está a dizer o seguinte: a fagocitose é um tipo de transporte em que, então, em que o quê? Fagocitose. Fagocitose é a ingestão de moléculas, ou seja, partículas sólidas, né? Então, basicamente, isto que ele marcou aqui, partículas sólidas são englobadas pela célula, exatamente isso. Aqui, partículas líquidas são englobadas pela célula. Isto aqui é pinocitose. Aqui, tanto partículas sólidas e líquidas são englobadas. Aqui seria pinocitose e fagocitose. Então, não seria. Aqui, a passagem de substância também não seria. Então, tudo está errado aqui. Exatamente isso que ele marcou aqui, letra D. Vamos para o número 7, diz o seguinte: no que diz respeito à divisão celular, é característica da meiose. Então, nós já sabemos que a meiose é um processo de divisão celular em que uma célula do gene divide-se e dá origem a 4 células haploide, N. Então, basicamente, aqui está a dizer, o que ele marcou está a dizer que a formação de 4 células haploides, é exatamente isso, a resposta, ok? Então, a formação de 4 células haploides. Aqui, formação de 4 células diploides, estragaram aqui no final diploides. Formação de 2 células diploides, isso aqui é mitose. Formação de 2 células filhas haploides, isso aqui não existe, né? Nenhuma divisão vai formar 2 células haploides. Eu acho que é a meiose, né? Visto que a meiose divide-se em meiose equacional, em que vai dar origem reducional, nesse caso vai dar origem a 2 células haploides, e depois faz uma outra divisão equacional. Eu não sei se estou a fazer confusão, mas uma divisão dá origem a 2 células haploides, depois dessas 2 células haploides, cada uma dá origem a 2 células haploides, logo no total ficam 4 células haploides, ok? Então, basicamente, seria a meiose também. Vamos lá, 8 está dizendo, na divisão mitótica, o alinhamento dos cromossomas no centro da célula ocorre, basicamente vai ocorrer na metafase, ok? Então, é na metafase exatamente o que ele marcou aqui, ok? Então, na prófase no início, telófase, também não seria, e nem na fase 2. Vamos para o número 9, está a dizer o seguinte: o sangue é um tecido formado pelo plasma e elementos sólidos, em que fazem parte as plaquetas que desempenham a função de. Então, queremos saber qual é a função das plaquetas. Sabemos que as plaquetas têm a função de atuarem na coagulação sanguínea. É exatamente isto que o camarada marcou, ok? Então, exatamente, transporte de oxigênio, hemácias, fagocitose de patógenos, isso aqui estamos a falar de leucócitos, defesa, né? Transporte de hormônios, estamos a falar de glândulas, basicamente, que transportam oxigênio. Glândulas que transportam glândulas, sei lá, por aí. Então, a primeira parte acho que foi 9 perguntas, entramos parte da genética, né? Parte 2. Então, aqui estão a dizer o seguinte, pergunta diz, no homem hemofílico AA, casado com uma mulher hemofílica AAzinha, heterozigótica, aqui homozigótica, o possível genótipo da F1 será. Então, basicamente, aqui nem precisamos andar a fazer coisas da décima, aqui é uma coisa rápida, né? Então, temos aqui AA está cruzado com o quê? Vamos lá. Então, aqui é uma coisa muito rápida. Vamos ver se é isso que o cara marcou. Não precisamos montar quadro de punete. Então, temos AA. Opa, vamos lá. AA aqui está a cruzar com outro e de colocar deste lado. A, depois Azinho, ok? Então, aqui é só fazer o cruzamento rápido, né? Então, primeiro este A vai com este primeiro A aqui. Então, ficaria com o quê? E de colocar o resultado de vermelho. Vou colocar de vermelho aqui. Então, a primeira coisa teria A, ok? Depois, o outro A, azul, ok? Vírgula. E depois, o mesmo A grande vai cruzar com o A pequeno. Então, ficaria com o quê? Ficaria com A grande vermelho e depois A pequeno azul, ok? E depois, o que vai acontecer? Acontece que o A grande vermelho vai cruzar com o A, o primeiro A. Ficaríamos com o quê? Ficaríamos com vírgula aqui, A grande, ok? Depois vírgula, e depois o mesmo A vai cruzar com o A pequeno lá. Então ficaria com A grande, ok? A grande aqui, e depois A pequeno cá. Então conseguem perceber o que nós obtivemos? Nós obtivemos um A grande homozigótico e o outro A grande homozigótico. Ou seja, eu tenho o quê? Tenho 2 A grande, vírgula. Depois tenho um A grande, um A pequeno e um A grande, A pequeno. Então, fico com 2 A grande, A pequeno.
Então, tendo essas duas coisas, nós já sabemos que isto corresponde ao quê? São 4 características, então cada característica equivale a 25%, né? Então, se equivale a 25%, isso implica dizer que cada uma dessas coisas temos 50% e 50%, ok? Então, fico com 50% de A grande, A pequeno, A grande, que é homozigótico, e 50% de A grande, A pequeno, que é heterozigótico. É exatamente isto que o camarada marcou na letra A, ok? Então, isso aqui nem precisa montar o quadro de Punnett para descobrir isto aqui, só fazer um cruzamento rápido, né? Muito bem. Então, vamos lá. Número 11 está a dizer o seguinte: a Maria e o João, ambos normais para o caráter de pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 3 filhos normais. Para essa característica e um filho albino, o casal ficou surpreso com o nascimento do filho albino e questionou-se: ele poderia ser mesmo seu filho? Se ele acho que poderia ser mesmo seu filho, não estão-se a questionar. Ok, com os conhecimentos que tens sobre a genética, qual deve ser o genótipo do casal para que possa ter tido um filho albino? Então, basicamente, é só fazer o cruzamento dessas possibilidades que tem aqui. Eles estão a dizer que tiveram 3 filhos normais e um filho albino. Então, nós queremos descobrir o genótipo dos pais. Então, é só fazer o cruzamento. Bom, ele marcou esta opção que está aqui na letra D. Vamos lá ver se corresponde a isso que estão a dizer aqui. Eu vou fazer o cruzamento de um cruzamento rápido. Então, fico com A pequeno, e depois estou a cruzar com A grande, A pequeno. Vai resultar o quê? Cruzamento rápido, né? Vamos ver se vai nascer um filho albino e 3 filhos normais. Vamos lá, esse A, com este primeiro A, fico com o seguinte, tem que ser igual a A grande, ok? Homozigótico. Depois, o mesmo A vermelho vai cruzar com o segundo A pequeno, fico com o quê? Vou ficar com A vermelho e o que? A pequeno, azul, vírgula. Este A pequeno vai cruzar, este A pequeno vai cruzar com o primeiro A grande. Fico com o quê? Fico com A grande, posso começar com a primeira letra grande ou a primeira pequena, mas gosto de começar com a primeira grande, vírgula. E depois este A pequeno vai cruzar com A pequeno aqui. Então, vírgula, A pequeno, A pequeno. Agora, o problema está aqui. Este é o filho albino que estão a se questionar. Veja que nasceram 3 filhos normais, apesar de serem portadores do albinismo. Esses dois aqui são filhos normais, mas portadores de albinismo. Só nasceram um filho normal, homozigótico, que não é portador, e 2 filhos normais, mas portadores. E nasceram um filho albino. Estes que estão a questionar se é o filho deles. Então, o genótipo dos pais é exatamente A grande, A pequeno e A grande, A pequeno. Ambos são portadores de albinos, são portadores de albinismo, mas normais, ok? Então, é exatamente isso que o camarada ou a camarada marcou, né? Muito bem. Então vamos para o número 12, né? Está a dizer o seguinte: as figuras abaixo representam respectivamente. Então estamos a dizer 1, 2, 3. Então nós queremos as figuras que estão aqui. Então nós conseguimos perceber que aqui na figura 1 é uma separação, ok? Estamos a falar de separação dos cromatídeos irmãos. Então, cromatídeos irmãos, estamos a falar de um X. Homólogos, 2X, assim. Então aqui é irmãos, aqui é cromossomas homólogos. Então, isso, separação dos cromatídeos irmãos, ocorre onde? Ocorre na mitose ou na meiose 2, são fases similares. Então, conseguimos perceber que ele marcou aqui a primeira fase, que é a anáfase 2. Então, logo de primeira já estava prófase, já estava estelófase. Ficava entre anáfase 2 e anáfase 2. Depois, veja aqui na figura 2. Então, estamos entre A, B ou C, né? Em que ele marcou aqui. A figura 2 representa o quê? Representa basicamente uma separação. Só que é uma separação do quê? Cromossomas homólogos. Então, essa separação de cromossomas homólogos somente ocorre na meiose 1. Então, se ocorre na meiose 1, a sua subfase vai ser anáfase 1. Anáfase 1, anáfase 1, não risco nada. Agora, vamos lá aqui na figura 3. Na figura 3, nós conseguimos perceber que é exatamente o que nós temos 2 cromossomas X, um do lado do outro. Se temos cromossomas homólogos, em que divisão celular nós conseguimos perceber a presença de cromossomas homólogos? Isso também na meiose 1, porque na mitose, assim como na meiose 2, são cromatídeos irmãos, porque é um X. Então aqui estamos a falar da meiose 1. Se é meiose 1, então tem que ser prófase 1. Então risco letra B por ter prófase, isso seria basicamente da mitose. Então a resposta é exatamente a letra C que o cara marcou, né? E aqui, figura 4, nós conseguimos perceber aqui na figura 4, temos 3 X. Temos um X para cá, temos assim um X, um X, um X em sequência. Então, se temos 3 X em sequência que estão no centro, nós dizemos que é o quê? É metáfase. Então, se são X, um X são cromatídeos irmãos, nós conseguimos dizer que será o quê? Metáfase, donde? Da mitose, ou metáfase 2, que vai ser aonde? Da meiose 2, que são fases similares. E aqui terminou com metáfase 2. Isso implica dizer que é da meiose 2, ok? Então, é exatamente a nossa resposta à letra C. Muito bem, vamos para o número 13. Diz o seguinte:
são principais fatores de evolução. Então, principais fatores de evolução. Então, vamos lá ver. Na letra A está a dizer o seguinte, as mutações, a seleção natural e o isolamento geográfico. Exatamente. Então, vamos lá. A mutação vai induzir com que esta espécie sofra mudanças, ok? No seu material por aí, ok? E se sofre alterações, mudanças no seu material genético, ele vai se adaptando, ok? Então, mutação é um dos principais fatores da evolução. Seleção natural, estamos a falar de evolução, não tem como falar de evolução sem falar de Darwin e Lamarck. Darwin defendia a seleção natural, ok? O ambiente seleciona as espécies a se adaptarem no local em que vivem, ou seja, na região em que eles se encontram, ok? Vão se adaptando. E o Lamarck é aquele que defendia que, basicamente, lei dos caráteres adquiridos, por aí, lei do uso e desuso. Então, são esses dois cientistas que contribuíram muito para a evolução. E aqui o isolamento geográfico também vai contribuir, é um dos principais fatores para a evolução. Por quê? Porque quando uma determinada classe de espécies se isola numa determinada região geográfica, isso vai induzir com que aquela espécie se adapte apenas àquela região, ok? Então, o isolamento geográfico também é um dos principais fatores da evolução, porque se nós retirarmos uma determinada espécie que já está adaptada numa determinada região para uma outra região, isso implica dizer que ele não vai se adaptar àquele novo ambiente em que vai ser submetido, ok? Então, basicamente, são esses três fatores mais importantes. Então, estamos a falar as mutações, é um dos principais fatores, vão sofrendo transformações no seu material genético, por aí, seleção natural, e vai induzir a essas espécies se adaptarem, e o isolamento geográfico, basicamente, vai preparar esses indivíduos para se adaptarem a uma determinada região em que se encontram, ok? Então, basicamente, a nossa resposta é a letra A, ok? Então, vamos lá, letra C está a dizer, ok, letra B está a dizer mutações, sim, mudanças climáticas também contribuem, mas não é um dos principais fatores, então está errado isso aqui. Doenças hereditárias também não. Aqui, letra C, as migrações, ok, migrações, influencia sim, mas não é um dos principais fatores, está errado isso aqui, está certo, mas não é o que estão a pedir aqui, o que seriam os principais fatores que iriam contribuir, e aqui também mudanças climáticas, está errado, é um dos fatores, mas não um dos principais. E seleção natural, isso é também dá. Então aqui ele marcou que imigração, ok, é um fator assim que vai influenciar, mas não é um dos principais, então está errado. Pressão ambiental também é um dos fatores, mas não um dos principais, ok, que vai contribuir para a evolução das espécies. Então basicamente já encontramos uma pergunta que esse camarada aqui possivelmente tenha errado, ok? Então a nossa resposta para o número 13 é exatamente a letra A, ok? Vamos para o número 14, está a dizer o seguinte, a teoria de darwiniana, diferentemente do Lamarck que defendia aqui. Então Darwin, quando dizemos de Darwin é aquele que dizia que o ambiente induz, ou seja, seleciona as espécies a se adaptarem no local em que eles se encontram. Então vamos lá ver na letra A que o cara marcou. Na natureza existem seres com diferentes características em que os mais aptos evoluem, exatamente. Então é basicamente isso que o Darwin defendia, ok? Então exatamente a letra A. Depois letra B está a dizer que a evolução dos seres vivos é dada pelo uso excessivo dos seus órgãos. Isso aqui tem a ver com Lamarck. Veja aqui, a teoria darwiniana, diferentemente do Lamarck. Então, aqui estamos perante a teoria de Darwin, não de Lamarck. Estamos perante a teoria de Darwin. Então, isso aqui é de Lamarck. Letra C está a dizer características adquiridas. Adquiridas, isso aqui é Lamarck. Vamos lá, letra C, letra D está a dizer na natureza os seres apresentam mesmas características da pressão ambiental. Também não tem nada a ver, está errado isso aqui. Vamos para número 15. Chegamos a uma outra parte, uma outra fase 3, né? Botânica botânica geral e sistemática, né? Vamos lá. Número 15 está a dizer o seguinte: as algas consideradas as centrais das plantas, por estas apresentarem de comum. Então, nós queremos algo em que as algas e as plantas vão apresentar. Nós sabemos que as plantas são as centrais, as algas, né? Eles disseram que as algas consideradas as centrais. Então, as algas são as centrais das plantas, ou seja, plantas surgiram a partir de algas. Então, o que nós devemos saber? Quer dizer que existem estruturas comuns entre algas e plantas. Uma das coisas é a clorofila, lógico. Então, se a clorofila, ambos apresentam este pigmento que realizam fotossíntese. Vamos lá ver aqui o que ele marcou. Está a dizer celulose em suas paredes e reserva de amido.
Exatamente, celulose em suas paredes. Sim, ambos apresentam parede celular feita de celulose e reserva energética como amido. Tá certo, sim, o que este cara marcou aqui, ok? Então tá certo, é a resposta. Depois, letra A está a dizer o seguinte: os três principais órgãos. Algas não têm órgãos. Letra C está a dizer glicogênio e quitina. Glicogênio é reserva dos animais. Aqui, letra D, flores com sementes. Algas não têm nenhuma estrutura, nem semente, nem nada, ok? Número 16 está a dizer o seguinte: o reino plantae pode ser dividido em plantas avasculares e plantas vasculares. No grupo das avasculares encontram-se apenas um tipo, ok, de planta classificada como. Então, basicamente, estamos a falar das briófitas. Então, estamos a falar das briófitas, são únicas plantas avasculares que ele marcou aqui, ok? Então, pteridófitas são vasculares, angiospermicas também são, assim como as gimnospermicas são vasculares, ok? Um dos principais exemplos das briófitas, estamos a falar dos musgos. Número 17 está a dizer o seguinte: os órgãos que se seguem constituem características dos musgos. Então, musgos não têm nenhuma estrutura. Estamos a falar do caule, raiz, por aí folha. Temos umas estruturas similares, ok? Análogas. Estamos a falar de rizoides, cauloide e folioide. Então, é exatamente a letra B que o camarada marcou, né? Então, não tem raiz, não tem folhas e nem raiz de folhas e caule, né? Número 18 está a dizer o seguinte: na estrutura interna da folha, o parênquima paliçado é encontrado. Então, o parênquima paliçado é uma estrutura que é encontrado basicamente no mesófilo, ok? Então é exatamente isso que o camarada aqui marcou, tá certo, encontrado no mesófilo, não encontrado aqui, nem isso que colocaram aqui. Muito bem, vamos para o número 19, está a dizer o seguinte: Linneu foi o sistemata que agrupou os organismos e, então, Linneu, quando fala-se de Linneu, basicamente é o pai da taxonomia, né, que deu aquele sistema de nomenclatura binominal tu por aí. Então não tem como você falar da sistemática sem falar de Linneu. Então Linneu foi o primeiro cara que agrupou os seres vivos em dois reinos, Animalia e Plantae, que está exatamente representado na letra A, ok? Então o cara aqui era tá errado. Em 5 reinos foi o Intaka, não foi o Linneu. Em 4 reinos foi o Compeland. Em 3 reinos foi o Ernest Haeckel. Muito bem, vamos para o número 20. O número 20 está a dizer o seguinte: assinala abaixo a forma correta de escrita do nome científico da cacana. Então, não sei qual é o nome científico da cacana. Quem introduziu esse sistema de nomenclatura binominal é exatamente o Linneu, em que ele estabeleceu algumas regras, em que diz que o primeiro nome, o gênero, é escrito pela inicial maiúscula e o epíteto específico inicial minúscula. Então, nós conseguimos perceber que letra A inicial é maiúscula, sim, e aqui o epíteto específico inicial maiúscula está errado. E letra B que ele marcou, inicial maiúscula, sim, inicial minúscula, está certo. Então, exatamente a letra B, a nossa resposta. Aqui, na letra C, está a dizer o seguinte: inicial minúscula, erraram aqui, aqui inicial minúscula também está errado. E vamos para a fisiologia vegetal, ou fisiologia, vamos lá. Os plastídeos são organelos vegetais que garantem. Então, os plastídeos, basicamente, estamos a falar de o quê? Garantem o quê? A síntese, o que ele marcou, a síntese e armazenamento de substâncias, sim. Então, parem que plastídeos vão fazer a síntese. Síntese, estamos a falar de o quê? A sua principal função é exatamente armazenar substâncias. Estamos a falar, os plastídeos, estamos a falar do cloroplasto, armazena cloroplasto, leucomplasto, cromoplasto. O cloroplástico vai armazenar o que? A clorofila. E a clorofila vai fazer o que? Vai sintetizar o que? Vai fazer o processo de fotossíntese que vai sintetizar a glicose. Logo, nós podemos dizer aqui, dentro dos plastídeos, ele vai armazenar e vai sintetizar. Qual é essa substância que ele vai sintetizar? Exatamente a glicose que ele vai sintetizar, ok? Então, por isso que tem a função de síntese e armazenamento de substância, tá certo? O que o cara marcou. Então, exatamente a letra A que tem a função, que é a função dos plastídeos. Então, a respiração celular não seria nem apenas armazenamento, também tem a função de síntese, apenas de síntese de substância, não. Exatamente, letra A, síntese e armazenamento. Muito bem, vamos para o número 22, está a dizer o seguinte: o processo de fotossíntese passa por duas etapas fundamentais. Então, nós já sabemos que o processo de fotossíntese vai passar por, tem duas etapas principais, fase fotoquímica e a fase química, ok? Ou seja, a fase clara e a fase escura, a mesma coisa. Então, vamos lá ver aqui, ciclo de Krebs não tem a ver com fotossíntese e respiração. Letra B, fosforilação cíclica. Então, fosforilação é um processo que ocorre na fase clara, ok? Então, na fase clara, a fosforilação é um processo em que uma molécula de ADP é adicionada a um grupo fosfato para se transformar em ATP. Então, e ciclo de Krebs, isso aqui é respiração, está errado. Aqui, cadeia respiratória é ciclo de Krebs, é respiração, aliás, ok? Assim como glicólise é respiração. Então, só pode ser a letra
Letra D, nem está a dizer fosforilação. Fosforilação é um processo que ocorre na fase clara. Eles não colocaram uma resposta direta, né? Eles estão a dizer que o processo de fotossíntese passa por duas etapas. Duas etapas seriam basicamente fase clara e química, ou fase fotoquímica e a fase escura, ok? Então, basicamente, essa fosforilação ocorre na fase clara ou fase fotoquímica, ok? Um processo em que é produção de ATP, ou seja, uma molécula de ADP é adicionada a um grupo fosfato e produz ATP. E aqui, o ciclo de Calvin ocorre na fase escura, ok? Então, é um processo de reações químicas que lá vão ocorrer. Então, estamos a dizer que esses dois processos, aqui é fase clara e a fase escura. Então, nós podemos marcar esta resposta, estará bem certo, ok? Por mais que eles não tenham colocado a fase clara, assim como a fase escura. É uma forma indireta que eles colocaram as respostas, ok? Muito bem, então vamos lá para... então, está certo também. Vamos para o número 23, está a dizer que no processo de respiração celular, o rendimento energético é de 38 ATP, sendo 36 na fase anaeróbia. Não, 36 não é na fase anaeróbia. Na fase anaeróbia, basicamente, produzimos 2 ATPs, né? Muito bem, então, letra B, todos produzidos na fase aeróbia. Não, temos fase aeróbia e anaeróbia. C, todos produzidos na fase anaeróbia. Não, também fase anaeróbia nem produz muitos ATPs, só são 2. Letra D está a dizer 2 na fase anaeróbia, sim, ok? E 36 na fase aeróbica, exatamente. Então, exatamente a nossa resposta para o número 23. Vamos para o número 24. Está a dizer o seguinte: a subida da água e sais minerais pelo caule é determinado pelo processo de respiração. Então, nós já sabemos que é determinado pelo processo de transpiração que estimula com que a água, as moléculas de água, adiram aos vasos, né? Por algumas forças geradas. Estamos a falar de adesão, um processo em que as moléculas, ou seja, têm de se aderir uma das outras. Adesão não, é coesão, né? Coesão, um processo em que as moléculas têm de aderir-se uma das outras. E adesão, elas vão se aderir aos vasos xilemáticos para que possam serem perdidos lá por transpiração. E uma força de tensão que vai estimular a subida desta água. Então, basicamente, estamos a falar esta resposta que ele marcou aqui. Adesão e coesão das moléculas de água, sim. Este é um processo que vai contribuir diretamente na subida de água e sais minerais. Estamos a falar de transporte de seiva bruta, ok? Respiração não seria evapotranspiração, evapotranspiração também não, e nenhuma das alternativas também não, né? Ok? A opção que mais se aproxima, ou seja, essa é a resposta, é adesão e coesão das moléculas de água, ok? Muito bem, 25 está a dizer o seguinte: os hidatódios são estruturas epidérmicas responsáveis. Então, hidatódios basicamente são responsáveis pela perda de água na forma líquidas, ok? Um processo que chamamos de gutação. Então, a letra A está a dizer pela saída de água por transpiração, isso aqui seria nos estomatos, que é onde há perda de água por transpiração. Letra B, que a pessoa marcou, está a dizer pela saída de água por gutação, exatamente isso, letra B, ok? Então, a letra B é a resposta. Muito bem. E aqui, pelas trocas gasosas, isso aqui é estomatos. Aqui, pela proteção da planta, também não seria, né? Muito bem, vamos para o número 26. Está a dizer o seguinte: o crescimento das plantas em direção à luz é determinado. Então, é determinado pelo quê? Então, estamos a falar uma hormona vegetal que vai induzir o fototropismo. Então, quando dizemos o movimento das plantas, não temos como falar o movimento das plantas sem envolvermos a hormona auxina. Então, estamos entre a letra A ou B, ou C, né, que tem auxina. Entre essas duas aqui estão fora, né? Estou a ver etileno por aí. Então, vamos lá. Aqui, letra A está a dizer pela auxina e é determinado geotropismo negativo. Não, está errado. Tem que ser auxina e é determinado pelo fototropismo. Fototropismo, ok? Movimento das plantas na presença de luz. Nós já sabemos que a auxina é fotofóbica, ou seja, não gosta de luz. Então, na presença da luz, a auxina vai se concentrar do lado oposto, onde não há intensidade luminosa, ok? Então, nós já sabemos que a auxina tem um efeito de estimular o crescimento do caule e da raiz por aí, ok? Então, a planta vai crescer em direção à luz e haverão transformações por aí nesta planta. Ok? Muito bem. Número 27 está a dizer o seguinte: numa floresta densa, as plantas trepadeiras tendem a atingir portes superiores da copa das árvores como forma de absorverem melhor, vão absorver basicamente a luz solar, né, para poderem fazer o processo de fotossíntese, ok? Então, é o processo que as plantas fazem. E isso que ele marcou aqui está certo. Número 28, estamos na fisiologia animal, né? Vamos lá. Um indivíduo possui problemas de regulação de açúcar no seu organismo. Que hormona está associada e que doença está associada? Então, estamos a falar de quem?
Regulação, estamos a falar de regulação de açúcar. Nós vamos pensar em duas hormonas, né? Insulina e glucagon. Insulina reduzir a concentração de açúcar. Glucagon aumenta a concentração de açúcar na corrente sanguínea. Então, letra A está a dizer insulina, hipertensão. Não, não é. Não é esta. A hormona é exatamente insulina, mas hipertensão não tem nada a ver com a regulação de açúcar, ok? Então vamos lá. Letra B está a dizer estrogênio. Estrogênio nem tem nada a ver com a regulação de açúcar, tem a ver com o desenvolvimento dos caráteres sexuais femininos. Então, só pode ser a letra D, exatamente a letra D, porque aqui está a dizer estrogênio também. Riscamos a letra B por ter estrogênio, exatamente a letra D. E diz insulina, diabetes mellitus. Diabetes mellitus é a mesma coisa diabetes tipo 1. Ou seja, diabetes tipo 1 é aquela pessoa em que tem é chamada de insulino dependente, né? Precisa da insulina externa, ok? Quer dizer que o corpo, o organismo não consegue produzir o quê? Não consegue produzir a insulina, então precisa ser injetada uma insulina externa. Enquanto diabetes tipo 2 é aquela em que a pessoa produz insulina, mas as células que captam os receptores da insulina não funcionam com precisão para que possam captar esta insulina para o interior das células, ok? Então, basicamente, essa é a resposta para o número 28, ok? Tá certo. Número 29 está a dizer o seguinte: as vitaminas são moléculas orgânicas e imprescindíveis ao bom funcionamento dos seres vivos, pois estas fazem parte dos processos metabólicos. Tais substâncias previnem inúmeras doenças, capacitam o funcionamento adequado da musculatura, além de estarem relacionadas com excelente desenvolvimento e execução do sistema imunológico. Quanto a tais substâncias, é incorreto afirmar que, então nós queremos a alternativa incorreta, não vou começar a ler aqui essas todas afirmativas, vamos ver o que esse cara marcou, né? Vamos lá. Ele marcou que letra D, a vitamina D é responsável pela função de antioxidante no organismo, ok? Esta vitamina pode ser encontrada em frutas como melão, morango, kiwi. Opa, estragou aqui. A vitamina D, a vitamina D, a vitamina D é antioxidante? A vitamina D é antioxidante, não. A vitamina D, basicamente, eu tenho dúvidas, essa parte que diz que é antioxidante, mas o que me faz dizer que está errado é que esta pode ser encontrada em frutas, está errado. Melão, morango, kiwi, está errado. Vitamina D, basicamente, nós encontramos aonde? A vitamina D, nós encontramos nos raios, estamos a falar dos raios solares, não estamos a dizer encontramos dentro da vitamina D, mas sim existem precursores que vão posteriormente formar a vitamina D, ok? Quando incidem sobre a nossa pele, eles vão ativar os precursores que vão formar a vitamina D. Então, basicamente, tem a ver mais com raios solares, primeiros raios solares, não em frutas, em kiwi, o que, melão, por aí, não tem nada a ver. Então, basicamente, exatamente essa resposta certa, né? Que é incorreta. Está incorreto, não encontramos nestas substâncias, nestas frutas. Então, a função de ser antioxidante, eu não sei se estou a fazer confusão, mas parece que a vitamina que tem a função de antioxidante é a vitamina C, não vitamina D, ok? Vitamina C é antioxidante, vitamina D não é antioxidante. Mas eu estou em dúvida, ok? Aqui, essa parte de antioxidante, eu não posso dizer que está errado ou certo, mas lá no final é encontrado nas frutas, está errado, ok? Então, por isso que eu marcaria isso. E a vitamina B1 é a função de proteger o organismo, a função hormônios, esteroides, ok? Ácidos graxos, pode ser absorvido através do consumo de leite e derivados de cereais, ok? Isso está certo. Aqui, a vitamina B, essas todas as vitaminas são do complexo B12, ok? Vitamina B1, B9, ok? A vitamina B9 é responsável pelo metabolismo de proteínas encontrados em carne, feijão, ok? Cereais, também está certo isso aqui. A vitamina K, vamos lá ver, está interligada ao controle de coagulação sanguínea, está certo até aqui, além de promover a produção de osteocalcina indutora da fixação de cálcio. Tal vitamina pode ser encontrada em repolho e doce. Okay? Também está certo. Esse também de letra C que esse camarada marcou, né? É que está certo. E está errado. E como que era incorreta, eles estão a pedir aqui, é incorreto afirmar. Então, exatamente a letra C. Número 30 está a dizer o seguinte: em relação ao esquema ao lado, considera as afirmações. Considera as afirmações. Vamos lá ver. Eita. Representa o sistema circulatório do homem. Representa o sistema circulatório do homem. Ok, onde é que está Sim, tá certo. É um sistema circulatório do homem, sim. Tá certo. Esse aqui. Depois, os números 3 e 4 representam pequena circulação. Então, estamos a falar de 3 e 4. Isso tudo é pequena circulação, tá certo? Até aqui. Ok. E 1 e 2, grande circulação. 1 e 2, grande circulação, ok? Ok. Também tá certo.
Esta afirmação está certa, né? Muito bem. Então, vamos lá. O ponto 3 está a dizer o sangue venoso pode ser encontrado nos números 1, 5 e 7. Vamos lá. Vamos lá apagar isso. Vamos lá tentar desmistificar. Então, o sangue venoso pode ser encontrado em 1, ok, em 1. Esta aqui é a veia cava, né? É a veia cava que traz o sangue venoso do corpo para o coração, ok. Até aqui está certo, o 1 está certo, vamos lá. A seguir, 3 está aqui. Esse aqui é a artéria pulmonar que leva o sangue venoso para lá, nos pulmões, para sofrer as trocas gasosas, ok. Então o 3 está certo também. E vamos lá, 5, então de 5, 5, 5. Onde é que está 5 mesmo? Eita, cara. Onde é que está o 5, filho? Onde é que está o 5, 7? Ok. 5, 6, 7. Ok. O 5 está basicamente aqui. O 5 está aqui. O 5 está aqui. Então, o 5 está no ventrículo direito. Exatamente, o sangue é a entrada da veia cava. Então, é sangue venoso. Tudo que está no ventrículo direito é sangue venoso. Vem e é levado para os pulmões. E o 5 e 7 está no ventrículo direito. Então, tudo que está no ventrículo direito recebe, ou seja, temos a presença de sangue venoso. Então, basicamente, isso também está certo, né? Então, logo estamos a dizer que essas três afirmativas estão certas e logo todas estão corretas, ok? Então, todas estão corretas aqui a respeito deste sistema de circulação. Muito bem. Número 31 está a dizer o seguinte: a circulação nos invertebrados difere-se da circulação nos vertebrados. Então, nós teremos que diferenciar a circulação nos invertebrados dos vertebrados pelo fato de estes últimos, então, últimos dos vertebrados, o que apresentarem, vamos lá, uma circulação aberta, está errada, uma circulação fechada que ocorre fora dos vasos, está errado aqui, aqui, uma circulação mista, estamos a falar aberta e o que? Fechada, então também está errada, só apresenta uma circulação fechada. Então, é exatamente isso que a pessoa marcou aqui, né? Muito bem, vamos para o número, estávamos em que número? 31 aqui, 32, né? Vamos lá. 32 está a dizer o seguinte: a respiração compreende dois processos, inspiração e expiração. Tanto a inspiração quanto a expiração dependem dos movimentos dos músculos intercostais, das costelas e do diafragma. Sobre o processo de inspiração, é correto afirmar, então nós queremos o processo de inspiração. Processo de inspiração, é correto afirmar o quê? Então, se nós inspiramos, é quando tu metes o ar e tenta inspirar aí. Quando você inspira, o que acontece? Tua costela, o que vai acontecer? Vai aumentar. Então, veja, tua caixa torácica aumenta. Então, o que eu sei até agora? A caixa torácica aumenta. Veja, a caixa torácica aumenta aqui. Onde ele marcou? Ok. Vamos lá. O volume da caixa torácica aumenta. Ok. Ok, o que eu posso falar? A caixa torácica diminui. Eu risco isso aqui. Diminui o volume da caixa torácica. Risco isso aqui. Então, se eu estou entre A ou B, vamos lá. Depois, o que vai acontecer? Se Ok, você inspirou, o volume da caixa torácica aumenta. Depois, o que vai acontecer com os teus músculos intercostais? Os teus músculos intercostais, logicamente, vão contrair, né? Ok? Então, contraem teus músculos intercostais. O diafragma também vai contrair, porque tu estás a encher o ar no pulmão e se o pulmão aumenta o seu tamanho, o diafragma está logo abaixo do pulmão, logo vai contrair o diafragma, nesse caso. Então, músculos o diafragma contrai e a pressão intrapulmonar vai diminuir. Pressão diminui aqui, ok? Pressão interna aumenta. Isso aqui, exatamente letra A, que esta pessoa marcou, né? Então, esse aqui. Então, esse processo de inspiração. Se fosse o processo de expiração, seria a letra B. Muito bem, vamos para o número 33, está a dizer o seguinte: o botulismo é uma intoxicação causada por uma toxina botulínica liberada de uma bactéria Clostridium botulinum, ok? Esta toxina causou a morte de mais de dezenas de cabeças de gado no distrito de Magude, ok, província de Maputo, em novembro de 2023, considerando que a toxina bloqueia a transmissão neuromuscular. A morte dos animais deve ter sido resultado de, então, basicamente, eles estão a dizer que bloqueia, o que considerar a toxina bloqueia a transmissão neuromuscular. O que acontece na transmissão neuromuscular? Nós temos o que? A liberação de neurotransmissores. Se temos a liberação de neurotransmissores, se ele bloqueia este espaço onde há a liberação dos neurotransmissores, os neurotransmissores vão induzir
a contração de alguns órgãos, estamos a falar de músculos por aí, ok? Então, se nós bloquearmos aquele espaço sináptico onde são liberados neurotransmissores, alguns músculos vão ser interrompidos, ok? Então, estamos a falar de, se nós bloquearmos esse espaço, acontece que esta toxina basicamente bloqueia o quê? Ela vai captar, ou seja, vai bloquear o neurotransmissor que é liberado nessa junção neuromuscular, ok? Então estamos a falar basicamente da acetilcolina, que é liberada nessa junção neuromuscular, ok? Então, se é liberado, se esta toxina bloqueia este espaço, acontece que também vai bloquear a ação da acetilcolina liberada aí. Logo, consequentemente, vai desencadear a paralisia dos músculos, nesse caso, respiratórios, ok? Então, basicamente, estes animais devem ter morrido, basicamente, pela parada respiratória, ok? É como se fosse, é como se estivessem, é como se tivessem paralisados os músculos respiratórios, ok? Então, logo desencadeia essa parada respiratória e eles, basicamente, posteriormente morrem. Então, basicamente, a resposta para esta pergunta é exatamente a letra D, que diz parada respiratória, ok? Então, intoxicação sanguínea não seria, e hemorragia interna não, acidente vascular também não, ok? Seria interrupção dos vasos com que iria desencadear o acidente vascular cerebral, o AVC. Muito bem, vamos para o número 34. Está a dizer o seguinte: em relação à figura acima, é incorreto afirmar aqui. Então, estamos a falar desta figura aqui, que basicamente é uma pirâmide, ok? É uma pirâmide. Não dá para ver muito bem, mas eu sei uma pirâmide sempre aqui. Temos os produtores, depois os consumidores por aí. Então, vamos lá ver. Em relação à figura, é incorreto afirmar aqui. Esta representa uma pirâmide, lógico. Ok, vamos lá. A letra está a dizer o seguinte: pirâmide de energia, ok? Em que a base nem sempre representa pelos produtores. Opa, estragaram aqui. Nem sempre é representada pelos produtores. Está errado. Numa pirâmide de energia, a base sempre representa produtores. Sempre. Sempre serão produtores. Então está errado. Se está errado, é exatamente o que nós precisamos. É a letra A. É a letra A, a nossa resposta. Ok? Que diz nem sempre representa produtores. Ok? Muito bem. E aqui a pirâmide que mostra a energia transferida de um nível para outro é sempre menor, exatamente. Então, a energia transferida dos produtores para os consumidores será sempre menor, porque será perdida. Então, é isso que estão a dizer, tá certo? E aqui a pirâmide de energia que mostra os produtores acumulado em maior quantidade de energia, exatamente. Então, os produtores em maior quantidade de energia de todos. Quando nós vamos subir, à medida em que vamos subir para a superfície da pirâmide, a energia vai reduzir, porque a transferência de energia dos produtores para o consumidor reduz, dos consumidores para o que reduz. Então, embaixo temos maior quantidade de energia de todos. Tá certo? E aqui a letra T tem nenhuma das linhas anteriores, está errado também. Ok? Muito bem, vamos lá para o número 35, está a dizer o seguinte: numa cadeia alimentar, os micro-organismos desempenham um papel importante. Ok? Importante do que? Na decomposição da matéria orgânica morta e formação de homo, é exatamente isso, né? Que os micro-organismos vão desempenhar, de decomposição da matéria orgânica. Ok? Número 36 está a dizer o seguinte: das relações ecológicas abaixo, quais é que corresponde às relações desarmoniosas entre seres da mesma espécie? Então, relações desarmoniosas. Vamos na letra A para predatismo. Isso aqui é uma relação desarmoniosa. É uma relação desarmoniosa. Estão a pedir relações desarmoniosas. Isso aqui é uma predação, ok? É uma relação interespecífica, ok? Aqui estamos perante a uma relação intraespecífica. Nós queremos uma relação intraespecífica da mesma espécie. Aqui estamos perante uma relação interespecífica, porque serão espécies diferentes de predação. Um leão vai predar uma gazela, então é uma predação, ok? Então está errado isso aqui. Letra A está errado. Letra B, simbiose. Também simbiose é uma relação interespecífica. Qual é um exemplo de simbiose? Algas e cianobactérias, chamamos de o quê? Líquens, né? É uma simbiose entre duas espécies de espécies diferentes, ok? Então também está errado. Nós queremos uma relação o quê? Intraespecífica. Comensalismo. Comensalismo é aquela relação em que é interespecífica também, em que eu acho que somente um ganha, porque um exemplo nós temos as hienas, comensalismo. Ok, os leões caçam, comem, quando restam, as hienas vêm comer aqueles restos, então é comensalismo. Então estamos a falar de uma relação interespecífica, espécies diferentes, está errado.
Então, é exatamente a sociedade, nenhuma relação desarmoniosa. Porque só dizer sociedade, um exemplo concreto da sociedade, uma relação desarmoniosa. Eles podem, estamos a falar podem viver uma relação harmoniosa, mas também podem viver uma relação desarmoniosa, em termos de o quê? Disputas de o quê? Disputas de espaço, ok? De bens, ok? Em que um ganha e o outro perde, mas são da mesma espécie. Uma sociedade é feita por várias populações, né? Então, basicamente é isso. Então, a sociedade tem essas relações desarmoniosas, assim como harmoniosas, ok? Então, vão possuir essas duas relações, ok? Dependendo da situação. Muito bem, vamos para o número 37. Está a dizer o seguinte: alguns micro-organismos associam-se às raízes de algumas plantas, ajudando a absorção da água e sais minerais. Então, estamos a falar basicamente de o quê? Estamos a falar, quando nós falamos de associação entre plantas e alguns micro-organismos, estaremos a falar de fungos. Fungos de plantas chamamos de micorrizas. Fungos e cianobactérias chamamos de líquens, ok? Então, basicamente é aqui fungos denominados de micorizo. Exatamente isso que o camarada marcou, tá certo. E bactérias denominadas de micorizo não seriam líquens, vírus não, também não. Número 38 está a dizer o seguinte, são elementos de um ecossistema, então temos aqui produtores, consumidores e decompositores, exatamente a letra A, são elementos de um ecossistema, ok? Ecossistema estamos a falar de todos os fatores bióticos, abióticos por aí, né? Muito bem, número 39, estamos a falar do fenômeno, quer dizer que o fenômeno de eutrofização que ocorre no ambiente aquático é caracterizado pelo que? Eutrofização. Estamos a falar aumento de nutrientes no mar, nesse caso. Então, estamos a falar pela proliferação das algas que inibem a entrada de oxigênio. Exatamente isso que o carinha aqui marcou. Ok? Proliferação de nutrientes. Aqui estão a falar de algas que vão inibir a entrada do oxigênio no mesmo, né? Porque elas também produzem muita quantidade de oxigênio. Número 40 está a dizer o seguinte, no que diz respeito à combinação das águas pelo Vibrio cholerae, é incorreto afirmar que é devido a, então, nós estamos a falar a contaminação da cólera, é devido ao quê? Descargas fluentes domésticos diretamente nos rios, sim. Isso é um dos principais fatores da contração desta doença, da contaminação desta doença, ok? Então, este aqui é um dos fatores principais. Vamos lá, letra B está a dizer práticas de fecalismos a céu aberto. Também nós queremos aquela incorreta, ok? Então, nós queremos a afirmação incorreta no que diz a contaminação. Então, o que ele marcou está errado. Letra C está a dizer construção de latrinas aos poços de água. Também é certa, ok? Este aqui está correto, vai nos prevenir a contaminação, ok? Depois D está a dizer má drenagem dos solos. Má drenagem dos solos. Não, isso aqui não tem nada a ver, ok? Então, isso aqui não vai nos ajudar. Então, se eles querem a correta, a incorreta é exatamente essa. Então, estão dizendo que diz respeito à contaminação do Vibrio cholerae. É incorreto. Então, todas essas vão nos ajudar a não contrairmos esta doença, mas esta última não vai nos ajudar a não contrairmos. Então está errada. Okay? Então a nossa resposta seria basicamente essa. Veja que o cara marcou prática de fecalismo a céu aberto. Lógico, se você fazer o que fazer necessidades maiores a céu aberto, vai contrair posteriormente a cólera. Né? Então é um dos fatores principais. Número 41 está a dizer o seguinte: um dos grandes problemas ambientais que as cidades enfrentam é a produção e acúmulo excessivo de resíduos orgânicos nos aterros sanitários. Como forma de minimizar, deve-se adotar o quê? Então, aqui estão a dizer problemas ambientais na produção e acúmulo excessivo de resíduos orgânicos nos aterros. Prática de reciclagem, então estamos a falar de resíduos orgânicos. Então, reciclagem do quê? Estamos a falar de plásticos por aí, ok? Tá, mas não muito certo, vou colocar um bom. Letra B está a dizer prática de produção de compostos orgânicos, exatamente isso aqui, ok? Então, seria a prática de produção de compostos orgânicos. Prática de reciclagem seriam basicamente aqueles compostos, estamos a falar de quê? Reciclagem, são materiais recicláveis, ok? Estamos a falar de plástico por aí, ok? Então, estamos a falar aqui a produção e acúmulo excessivo de resíduos orgânicos. Então, vamos produzir os compostos orgânicos a partir destes excessos de resíduos orgânicos, ok? Então, esta seria a resposta mais correta, além de reciclagem. Reciclagem também está certo, mas não estaria muito correto.
porque nós queremos minimizar este excesso destes resíduos orgânicos, ok? Muito bem. Vamos para o número, então vamos no número 41. 42, está a dizer a conservação ambiental implica o uso racional dos recursos naturais desde o modo desde um modo. Ela está diretamente ligada ao conceito, então estamos a falar da conservação ambiental. Então a conservação ambiental basicamente está ligada à sustentabilidade, né? Exatamente esta resposta que o cara marca, o número 43 das afirmações abaixo assinala incorreta. Então estamos a falar, para garantir o desenvolvimento sustentável é necessário o uso de recursos racionais. Não é necessário o uso de recursos racionais. Para garantir a sustentabilidade, exatamente o conceito para garantir a sustentabilidade, é necessário o uso de recursos racionais. Exatamente, estão a fazer merda aqui. Então, para garantir o desenvolvimento sustentável, é necessário usarmos os recursos de forma racional. Então, é necessário racionalizarmos, ok? Para desenvolvermos mais. Então, isso está certo. Letra B está a dizer o uso de energia eólica e solar reduz em significativo a poluição atmosférica. Isso também está certo, ok? Depois, reciclagem é um dos métodos usados para aumento de resíduos sólidos no ambiente. Não é usado para aumentar resíduos, é usado para diminuir os resíduos. Então, isso aqui está errado. Então, se está errado, exatamente a letra C que querem, visto que eles queriam a incorreta, né? E aqui está dizendo o aquecimento global pode levar ao aumento dos níveis de água do mar, também está certo, ok? Número 44 está dizendo o seguinte, uma das práticas agrícolas que garante a sustentabilidade dos solos e a redução dos problemas ambientais é então, estamos a falar, uma das práticas agrícolas que garante a sustentabilidade do solo, ok? Sustentabilidade do solo e redução de problemas ambientais. É o quê? Exatamente a rotação de culturas, ok? Então, rotacionarmos as culturas, nós vamos garantir que vamos descobrir, ou seja, se este ano, naquele solo em que nós plantamos uma determinada, uma determinada espécie de, sei lá, de plantas, sei lá como é que eu posso dizer, ok? Então, se foi atacado com pragas, aquele cultivo que nós já havíamos cultivado nesse determinado espaço, no próximo ano nós podemos rotacionar, ok? Colocarmos uma outra cultura, ok? Então, colocando esta outra cultura, aquelas pragas que são especificamente para aquela cultura que elas já estão habituadas, lógico que não vão atacar esta próxima cultura que nós já acabamos de cultivar neste mesmo local. Logo, nós reduzimos, ok? É um dos problemas ambientais, reduzimos este problema de pragas. Logo, se nós reduzimos, então vamos aumentar o que? A sustentabilidade, ou seja, aquela planta, ou seja, aquele cultivo, aquela cultura vai se desenvolver melhor em relação àquela que nós havíamos cultivado no ano anterior, porque havia sido atacado com várias pragas, ok? Então, basicamente, é exatamente isso. Rotação de cultura. Muito bem, número 45 está a dizer o seguinte, é o último número nesse caso, está a dizer as mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas alterações que provavelmente se relacionam com a ação humana. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que o nosso impacto no ambiente seja reduzido. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica. Então, nós queremos aquela que não indica a forma de debater, a forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Então, nós queremos aquela que não indica realização de técnicas de culturas e que evitam a emissão de carbono. Isso aqui evita, né? Vamos lá, criar programas de reflorestamento, principalmente nas áreas urbanas, isso aqui também evita. Então, aumento do uso dos combustíveis fósseis, isso aqui não, isso não evita. Então, exatamente a letra D, letra C que esse cara marcou, realizar o consumo consciente, isso também vai evitar. Então, a única que não evita é exatamente isso aqui, o uso de combustíveis fósseis, vai fazer o quê? Não vai fazer o quê? O que vai acontecer? O uso de combustíveis fósseis, as mudanças que não estão possíveis, alterações por aí. Então, basicamente é isso. Essa é a resposta para o número 45, ok? Então, desta feita, chegamos ao final desta grande resolução. Se por acaso gostaste desta resolução, decora do vídeo, se inscreva no canal, caso não esteja inscrito, deixe ficar o seu like, comente e compartilhe também com seus colegas e amigos. E até uma próxima oportunidade.